Boa noite a todos. Então, como o nosso companheiro falou, a gente está vindo pela USE hoje para fazer justamente essa união entre as casas, né? Daí cada um levar da casa do próximo um pouquinho estuda, um pouquinho da sua experiência. E hoje nós vamos falar, aproveitando a última música, desde que o nosso amigo Paulo e a sua esposa Rosa deixaram, a parábola de Jesus na casa de Zaqueu, um acontecimento que ocorreu na época que Jesus estava aqui conosco. E começando, essa história, né, essa passagem, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, entre os itens de 1 a 5. E Kardec começa com essa passagem de Lucas, falando sobre ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. É importante lembrar aqui que Mamon ou Mamon, né, na época que ainda se acreditava em vários deuses, no politeísmo, né, Mamon era o deus da luxúria, o deus da riqueza, né? E daí nós hoje entendemos como algo de avareza, algo materialista, propriamente dito. Então Jesus nos fala que nós não podemos amar a Deus e ser avarento ao mesmo tempo, né? As duas coisas não são compatíveis uma com a outra. E daí ele continua numa passagem falando da seguinte parábola, né? Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? E Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus então: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está nos 3 evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas quanto Marcos. Aqui é importante também frisar que quando Jesus fala de um camelo passar por um buraco de uma agulha, é uma figura de linguagem, né? Camelo seria a expressão de algo muito grande e o buraco de uma agulha de algo muito pequeno. Então, a dificuldade que teria de passar justamente algo muito grande por algo muito pequenininho. E o porquê disso, né? Tudo isso está ligado ao nosso sentimento de avareza, ao nosso sentimento ainda de apegar aos bens materiais, de apegar a tudo aquilo que Jesus, que Deus nos deu, ou melhor, que Deus nos emprestou para que possamos passar por mais uma existência. Em uma das reuniões mediúnicas, na casa que a gente frequenta, uma vez um empresário veio se comunicar. Até então ele também não sabia que ainda havia desencarnado, né? E o problema dele não era nem a questão de não conseguir falar com seus familiares, de não conseguir ser ouvido, de não conseguir conversar com ninguém. A grande dificuldade que ele tinha era de presenciar alguém utilizar o carro que então era seu, alguém sentar na cadeira da presidência ou da diretoria da empresa que uma hora era sua, né? Alguém de usar as coisas que até então só ele poderia fazer. Então olha o grande apego que essa pessoa ainda tinha em tudo aquilo que ele simplesmente usou, né? A gente até costuma brincar que caixão não tem gaveta, né? Você vem trazendo nada e volta levando nada, materialmente falando, né? Você traz uma grande bagagem espiritual, né? O amor que você traz, ou o ódio que você traz, o amor que você leva, ou o ódio que você leva. É só isso que nós vamos poder
fazer, né, e levar dessa passagem. E continuando, né, porque o problema não está efetivamente em eu ter posses, né, mas sim em como eu vivo com essas posses, né, qual importante eu faço com aqueles bens, o que eu dou valor para a minha vida. É isso que Jesus quis dizer da dificuldade de uma pessoa até então rica de entrar no reino dos céus, né, de seguir o caminho da evolução. E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Né? Então aqui é onde Jesus nos pede prudência, inclusive ao nosso apego com a nossa própria vida, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Quantas e quantas pessoas que não conseguem continuar a sua jornada porque perdeu um ente querido, né? E daí pode ser um pai, uma mãe, um filho, esposo, marido, amigo, né? Então é esse apego que nós temos dentro de nós mesmos, achando que tudo nos pertence. Essa semana faleceu um tio de uma conhecida nossa. Conversando com ela, uma das filhas desse rapaz chegou a pronunciar que preferiria ele naquele estado vegetativo, porém ali ao lado dela, do que partindo para outra vida, do que retornando à casa espiritual, né? Então, será que isso é amor ou é aquele apego, é aquele egoísmo de a gente querer tudo para nós? De uma certa forma, uma avareza, né? E daí pode ser tanto do lado material, propriamente dito, de riquezas, de bens, quanto também de pessoas, né? Que é tudo para nós, tudo nos pertence. De acordo com o dicionário, avareza é a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. É falta de magnanimidade, falta de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice, né? E nesse mesmo sentido, Kardec, continuando a lição, traz uma parábola que foi repassada por Jesus, onde ele fala que havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei, ele consigo mesmo, né? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa passagem também está em Lucas. Então é a nossa insensatez, né? E às vezes querer só amealhar esses bens, pensando no nosso futuro, mas nós não sabemos que nós, por exemplo, devemos sair dessa casa, né? Se nós vamos ter que atravessar a rua e o Pai nos chamar de volta à paz espiritual, ou amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui 100 anos, né? A nossa vida, nem a nossa vida nos pertence, né? Deus que nos dá pode também nos chamar de volta a qualquer momento. Temos, é lógico, todo um planejamento, né? Quando vamos reencarnar, pensamos, pedimos as provas para as quais desejamos passar, algumas pessoas, as expiações pelas quais deseja provar, deseja pagar, mas quem garante que nós estamos no nosso caminho certo? E quem garante que de repente eu não pedi a minha jornada até amanhã? E tudo aquilo que eu fiz hoje, pensando no meu futuro, ficará para os outros. E às vezes é motivo de discórdia, é motivo de brigas, né? A gente que trabalha com processos judiciais vê tantos e tantos inventários onde a briga pela família, às vezes o pai está no caixão ainda e os filhos já brigando pelos bens, brigando pela herança. E daí tanto faz se são muito ou se é pouco, né? O que importa é o coração da pessoa. Às vezes briga-se
por talheres, e às vezes briga-se por grandes fortunas, né? Não é o dinheiro que faz a pessoa, é a pessoa que se torna. Não é o dinheiro que faz a avareza, que faz o avarento. O avarento briga por qualquer coisa, por qualquer ato que ele entenda que é dele. Chico Xavier tem uma belíssima mensagem que fala justamente sobre a avareza, né? Mas aqui ele não fala simplesmente da avareza material. Ele fala que o avarento dos bens materiais, ele é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro, o avarento material, se esconde num poço dourado. O avarento de amor mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna, a moedada, retém pedras, metais e papéis de valor convencional, que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo, que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro, o avarento material, tem de gastar bagatelas e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo, tem de difundir os conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor dos próprios passos. Muitas e muitas pessoas a gente às vezes encontra, inclusive dentro do caso espírita, que falam: eu não preciso ir mais, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, né? Mas e repassar esse aprendizado para os outros também não é uma forma de caridade, né? Até mesmo porque dificilmente essa pessoa aprendeu tudo que tinha para aprender, né? Às vezes vai várias e várias reencarnações para poder assimilar todo esse conhecimento que Kardec nos deixou. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo. O sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não esqueças o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre. Mas se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar a fria correção dos números sem consciência, mas no coração daquele que ama é só o benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, desventura e a escassez, recursos prodigiosos destinados à humana sustentação, né? Ninguém é pobre que não possa doar nada, e não rico, nem tão rico que não precisa receber nada. E às vezes a gente pensa em grandes feitos, em grandes atos, em grandes caridades, esquecemos de ajudar o vizinho, de ajudar o irmão, de ajudar às vezes a esposa, o filho, que não precisa de nada material, mas às vezes precisa de 10 minutos do seu tempo. Assistindo uma vez um filme que não tem nada de espírita, uma comédia, é chamada de O Todo-Poderoso. O filme é uma comédia norte-americana, e aonde a pessoa se revolta com Deus, e daí ela pede, né, ela começa a xingar a Deus, e Deus vem até o planeta e fala: já que você sabe como fazer, então você vai ser Deus por uma semana. Daquela uma semana essa pessoa só faz atrapalhadas. E no voltar, ao reconhecer a grandiosidade de Deus, Deus fala para ele: não se preocupe com grandes feitos, né? Às vezes o milagre está naquela mãe em que trabalha em 2 empregos para sustentar uma criança, e no final do dia encontra tempo para poder alimentar o filho, ajudá-lo na educação, que mesmo cansado aos finais de semana, encontra tempo para poder levá-lo a um jogo de futebol, para dar uma volta no parque, para chupar um sorvete na praça. Esse é o verdadeiro milagre da vida, os pequenos gestos que nós fazemos para nós mesmos, né? E, consequentemente, em detrimento aos próximos, né? Tudo aquilo que nós fazemos para o próximo retorna para nós, então a gente acaba fazendo para nós mesmos. Hoje, até vendo no Facebook um pouco, tem uma charge de uma criança com o pai conversando, e daí ele vê um super-herói voando e fazendo e salvando uma pessoa, e daí a criança fala para o pai: nossa, como deve ser gostoso ser um super-herói, né? E daí o pai, caminhando, encontra uma pessoa com um chapéu e elogia o chapéu, fala: nossa, esse chapéu ficou muito bom em você.
né? E a pessoa sai sorrindo. E o pai fala para a criança: olha o rosto daquela pessoa, né? Nós mudamos a vida dela, né? Nós trouxemos felicidade para a vida dela. Nós também temos poderes, nós também somos heróis, né? Nas pequenas coisas nós encontramos a grandiosidade de Deus, sempre. E falando sobre riqueza, né, no Evangelho nós temos a história de Jesus em casa de Zaqueu, onde chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto e olhou, vendo Zaqueu, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em sua casa. É importante lembrar que Zaqueu vivia numa sociedade onde ele era o cobrador de impostos, né? Então ele era taxado como uma pessoa ruim. Ninguém dava oportunidade para ele nem se manifestar, porque ele já era taxado como ruim, já era taxado como uma pessoa que não merecia nada. E Jesus, vendo ele, né, em cima da árvore para poder enxergá-lo melhor, pede para descer, porque hoje ele vai ficar na sua casa. Em casa, aqui, a gente pode entender, inclusive, o interior de Zaqueu, né? Então, será que se hoje nós somos chamados, ou Jesus nos apresentar em nossa frente, nós teremos condições de receber Jesus, ou de receber o nosso mentor espiritual, de receber o nosso anjo da guarda? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida, né, para receber alguém de uma magnitude tão grande como essa? Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de mal vida, né? Aqui a gente pega os nossos maus comentários, né? Independente do que a pessoa faça, independente do que a pessoa é, nós sempre temos algo para criticar, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja no trânsito, né? Se de repente uma pessoa faz uma barbeirada na nossa frente, numa rodovia ou na rua, nós já passamos a buzinar, a xingar, a falar: o barbeiro não sabe dirigir, porque sai de casa. Nós nem conhecemos a pessoa. De repente a pessoa é um exímio motorista e a única vez que errou, a única vez que cometeu algo errado no trânsito foi na nossa frente. Nós já estamos ali a criticar, né? Ou a pessoa às vezes está com muita pressa, pede passagem, tenta forçar, dá farol alto, e nós já pensamos, né, aonde vai com tanta pressa? Nós não sabemos o que está dentro do carro dele, né? Se não está levando ninguém para o hospital, se ele não está passando mal, se não está perdendo hora por qualquer motivo, né? Cada um cuida da sua vida. E vamos parar um pouco de nos preocupar com o que o outro faz, né? Seja, principalmente quando é ruim, ou quando às vezes a ruindade está no nosso olho, né? Começar a nos preocupar e tentar ajudar, né? Então, ao invés de xingar alguém, faça uma prece, envolva aquela pessoa. Às vezes não dá naquele momento, mas em casa, lembre: mas eu não conheço a pessoa, não tem importância. Lembre da situação e com certeza a espiritualidade sabe o que é. E com certeza ela sabe canalizar essas nossas preces, esses nossos sentimentos até aquela pessoa. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja-mo quem for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Sempre bom lembrar que Jesus, ele não veio salvar aquela pessoa que já estava no caminho certo. Ele não veio ajudar aquela pessoa que já estava trilhando aquele caminho. Ele veio ajudar justamente a pessoa que estava no caminho errado, que estava trilhando outros caminhos. Assim como o médico, assim como quem está doente que procura o médico, né, e não o são, aquele que está no caminho errado que procura Jesus. Aquele que já está no caminho certo, ele continua a perseguir Jesus. Ele continua a seguir os seus ensinamentos. E foi isso que aconteceu então na casa de Zaqueu. Quando Jesus vai conversar com ele, e Zaqueu já entendendo, né, a sua tarefa, entendendo, pode-se até dizer como missão, já responde para ele, né, que tenta ressarcir todos aqueles que causam prejuízo, né, não na mesma moeda, mas em dobro ou em triplo, né? E essas bênçãos, elas acabam sendo
derramadas não só na pessoa de Zaqueu, mas em toda a sua família, porque o exemplo vem às vezes do alto, ou vem daquilo que mais tem. No caso, o pai, né, já começa a dar um exemplo para os seus próprios filhos, de como fazer, de como viver, de como ressarcir o próximo. Não adianta eu falar algo bonito e a minha vida não ser aquilo que eu efetivamente prego. É melhor a fé trabalhada, a fé em obras. Tem uma história que fala de um palestrante, toda a exposição que ele fazia, ficava um senhorzinho no fundo prestando atenção. Aquele palestrante falava muito bem, trazia bastante público para as suas exposições, né? Todo mundo gostava de ouvir. E o senhorzinho sempre o perseguindo, o senhorzinho sempre assistindo às suas exposições. Até que um dia o palestrante vai fazer a sua palestra e o senhorzinho não está. Faz a segunda e o senhorzinho não está. E vem a descobrir depois que aquele senhorzinho veio a falecer. Passado algum tempo, esse palestrante também vem a desencarnar. Pensa consigo mesmo: nossa, eu fiz tanto pela doutrina, eu ajudei tanto, fiz tantas boas exposições, guiei tantas pessoas, devo ser muito bem recebido do outro lado, né? Com certeza uma legião de anjos estará me esperando. Quando chega lá, não é bem assim que a coisa acontece. Ele começa a ver, a enxergar a sua aura, e ela não é tão límpida quanto ele pensava. Ele vê ao longe aquele senhorzinho, uma aura linda, branca, bem fluorescente, bem luminosa. Ele vai falar com aquele senhorzinho e pergunta para ele: como você fez para ficar dessa forma? E o senhorzinho responde: tudo aquilo que você sempre falou, eu procurei executar na minha vida. É a fé em obras, é a fé trabalhada, é a verdadeira caridade que nos ensina Jesus. Continuando, tem mais uma parábola que o Kardec nos traz, que fala que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E em meio a tormentos levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebestes teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Então esse rico replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam nem Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Aqui é importante lembrar, né, então, para facilitar um pouco o entendimento, essa passagem, apesar de ser tão simples, ela nos traz uma reflexão tão grande que eu achei interessante repartir ela em alguns tópicos. E o primeiro que nós podemos destacar é o fato de que nós podemos concluir que a alma ela conserva a sua individualidade. Então, tanto o rico quanto o pobre, após o seu desencarne, continuam sendo eles mesmos, né? A morte ela não muda ninguém. Aquela pessoa que é boa continua sendo boa, a pessoa que é ruim continua sendo ruim. E nós temos testemunho disso, prova disso, no Livro dos Espíritos, na questão 150, onde Kardec pergunta: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Né? Nós somos nós mesmos? Eu sou o Fábio, Márcio, Eduardo? Sim, jamais a perde. Que seria ela, a alma, se não a conservasse? E Kardec repergunta, né?
Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. É por onde nós podemos reconhecer as pessoas que nos foram caras, né? Então, quando o médium consegue enxergar aquela pessoa que já desencarnou, né, ele não vê propriamente o espírito, ele vê o perispírito daquela pessoa. E ela se apresenta de uma forma justamente para que ele possa reconhecê-la, se assim ele o desejar. Os grandes espíritos, às vezes, não fazem questão de serem reconhecidos e passam-se por qualquer um, né? Até mesmo porque não há ciúme entre eles, né? De repente eu sou muito devoto de um espírito qualquer, daquelas pessoas que são devotas à Nossa Senhora Aparecida ou a São Paulo. Então, se eu fizer uma prece a São Paulo e São Pedro estiver passando e eu for merecedor, ele vai me atender. Pouco importa se eu pedir a Paulo, né? Não há esse ciúme entre os bons espíritos. E daí, então, falando da parábola, né? Acontece que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Anjos aqui representando espíritos puros, né? Espíritos perfeitos. Mas Deus os fez assim? Deus criou esses anjos? Não, né? Foram espíritos igual a nós. Espíritos que passaram por todos os estágios que nós também passamos: mineral, vegetal, animal, hominal, provas e expiações, antes ainda mundo primitivo, regeneração, e foram seguindo o seu caminho, assim como Jesus, né? A diferença entre nós e Jesus simplesmente é a evolução dele. Também é filho de Deus, também foi criado da mesma forma que nós. E ele próprio já nos falava: também sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais, né? Basta a gente se melhorar, basta a gente seguir o caminho que ele deixou. Kardec pergunta sobre esses anjos na questão 128 do livro dos Espíritos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições, né? Ou seja, já estão purificados, já não tem mais prova nem expiações a passar, mas às vezes retornam ainda nesse mundo, vamos dizer assim, grotesco, ruim, né? Para nos dar missões, né? Para nos deixar exemplos. Daí temos tantos e tantos exemplos em nossa vida, né? Óbvio, o maior é Jesus, mas existem outros, né? Só a gente buscar os livros e buscar um pouco na história. Continuando a história, morreu também o rico e foi sepultado, né? Então aqui independe do nosso estado aqui na Terra, né? Rico, pobre, inteligente, letrado, sem estudo, a morte é certa, né? O desencarne é certo. A passagem aqui, ela é temporária, né? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito e temos um corpo, é diferente. Porém, é importante lembrar que aqui, a morte sendo uma lei natural, aconteceu dois fatos diferentes, né? Um foi com Lázaro, que foi recebido então pelos anjos, que foi recebido por aqueles espíritos, né, que ele cultivou na sua vida, através dos seus exemplos, através da sua vida. Ele atraiu espíritos condizentes com a sua evolução, assim como também o fez o rico. É importante lembrar que a história aqui separa entre o rico e o pobre, tá? Mas, como eu falei desde o começo, não é o bem que faz a pessoa, é assim, aquilo que a pessoa tem, assim, o que a pessoa é e como que ela utiliza desses bens. Também não adianta nada eu, de repente, ser uma pessoa pobre, mas ser uma pessoa revoltada, sem resignação, que não aceita a prova que eu escolhi, que não aceita a expiação pela qual eu fui designado para passar, né? Então não é o fato de ser pobre que vai ser, vamos colocar entre aspas, condenado, e nem o fato de ser rico que vai ser, entre aspas, culpado.
em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Né? Então aqui é mais um fato em que nós podemos chegar à conclusão de que não existe aquela separação em que a pessoa que é ruim vai para o inferno, né? A pessoa que é boa vai para o céu. Que existe um abismo entre esses dois laços, entre esses dois locais. Né? O céu e o inferno nada mais são do que o nosso próprio estado de espírito. Posso estar em qualquer lugar. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou estar no céu. Até no umbral. Até no umbral. Né? Para quem leu ou assistiu o filme de Nosso Lar, né? Onde conta a história de André Luiz, né? Aqueles espíritos que vão lá buscá-los, eles estavam no céu. Né? Ainda que estivessem no umbral. Porque estavam fazendo caridade. Estavam ajudando o próximo. E é importante lembrar que ali ninguém tinha sido, vamos dizer, condenado. Até mesmo porque, quando esses espíritos estão buscando o André Luiz e outros começam a xingá-lo, a falar que ele não merece ser levado ali, que ele tem que sofrer, qual que é a atitude desses benfeitores espirituais? Né? É estender a mão e falar: vamos também, vamos comigo. E eles se repelem, eles não querem perseguir, eles não querem sair dali, ainda querem continuar naquele tormento. Tem um livro de Emmanuel Cristiano que chama Valério, um caso de obsessão. E lá ele conta sobre a obsessão de uma família por vários e vários anos. Então, aquela pessoa que está obsidiando é que procura viver ainda naquela baixeza, naquela inferioridade. Mas uma hora ela vai entender que aquele não é o caminho. Uma hora ela vai enxergar a luz e vai trilhar o caminho da sua evolução. Afinal, esse é o único destino que nós temos, né? É de evoluir. Independente. Aí, a velocidade com que isso acontece é que depende de nós. Mas a evolução é certa. Kardec pergunta lá na questão 278 sobre essa questão de locais, né? Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo mundo da qual o vosso é para do reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma afinidade, formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem e de serem semelhantes a eles. E Kardec daí com tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. A nossa vida também é assim, né? A gente normalmente procura aquelas pessoas que têm a mesma afinidade que nós, que têm os mesmos gostos que nós, que gostam das mesmas coisas, as mesmas músicas, os mesmos locais, os mesmos tipos de estudos. Assim também é a espiritualidade. Essa afinidade, assim como a gente aprendeu agora há pouco, essa individualidade ela não morre. Cada um continua tendo os mesmos gostos, os mesmos amores, os mesmos dissabores, os mesmos ódios. Então, assim como acontece na sociedade material, também acontece na sociedade espiritual. Então nós podemos concluir que ambos estavam no mesmo lugar circunscrito, e não conseguiam enxergar o outro, estando Lázaro, porém, no céu, ou seja, no estado de espírito, na sua paz interior, rodeado de bons amigos, rodeado da espiritualidade amiga. E o mal rico no inferno, também no seu estado de espírito, também na sua revolta, também rodeado de espíritos que comprazem com os mesmos sentimentos de revolta que até então ele tinha. Continuando a lição, e além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, falando de Lázaro e o mal rico, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós.
Aqui de grande abismo nós podemos interpretar de duas maneiras, né? A primeira é em relação à evolução espiritual entre os dois espíritos, né? Entre Lázaro e o mal rico, né? Havia um grande abismo, havia uma grande diferença entre eles, assim como há entre nós a espiritualidade superior, um grande passo a ser dado. E o segundo diz respeito à vibração que cada espírito emitia, né? Também uma vibração diferente. Uma vibração de paz, de amor, de harmonia. O outro, uma vibração de revolta, né? Ainda não entendendo a verdadeira vida, ainda não entendendo o verdadeiro significado. E também Kardec pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, lá na questão 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não os perturbarem com suas paixões inferiores. Isso tem uma razão de ser. Assim também como acontece, por exemplo, numa casa de oração. Um centro espírita, como exemplo, toda reunião que tem o intuito de encaminhar as pessoas para a sua reforma íntima, e tem o intuito de fazer a pessoa se reenxergar e começar a trilhar o caminho da caridade, com certeza essas reuniões elas não são atrapalhadas por maus espíritos, ou melhor dizendo, por espíritos inferiores, né? Por isso que às vezes em casos de obsessão, quando a pessoa entra na casa espírita, às vezes ela melhora, e saindo ela retorna, porque acabou essa proteção. E por que acaba? Porque a pessoa deixa de seguir aquilo que ela está estudando, a pessoa deixa de manter aquela vibração que até então ela tinha dentro da casa espírita. Ser espírita dentro da casa espírita é fácil, o difícil é ser lá fora, né? O difícil é vivenciar a nossa vida nesse mundo de provas e expiações com diferentes tipos de pessoas, e daí não estou falando em religião, estou falando em vibração, e com diferentes tipos de evoluções de pessoas, né? Onde alguns estão mais avançados e outros estão mais atrasados. E é lá fora que às vezes é difícil a gente conseguir conviver. Uma vez perguntado a Gandhi se até então, naquela presente reencarnação, ele tinha perdoado alguém, qual a surpresa na resposta de Gandhi dizer que não, que nunca perdoaram ninguém. E daí a estranheza e a nova pergunta: mas como que você, a pessoa que prega a paz, que prega o amor, nunca perdoou ninguém? Gandhi responde: nunca perdoei porque nunca fui ofendido. Entendo perfeitamente a situação de cada espírito, de cada ser, e sei que pratica aquele ato porque ainda está naquela faixa vibratória, que assim que melhorar, não mais cometerá aquele ato. Então não preciso perdoá-lo, porque não me senti ofendido. Olha o perdão natural, né? É isso que Jesus pede a nós. É difícil? Lógico que é, né? Mas se a gente não dá o primeiro passo, sempre a gente vai olhar lá na frente e falar: eu nunca vou chegar lá. E se não der o primeiro passo, nunca vai chegar mesmo. Continuando, e ele replicou, o mal rico: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Aqui é importante, dentro da doutrina espírita, que fortalece e que prova que existe a comunicação entre aquelas pessoas desencarnadas e os encarnados. Se não existisse essa forma, o mal rico não poderia pedir aquilo ao Pai, né? Como é que eu vou pedir algo que não existe? Assim como, por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos lá atrás, né? Se não existisse, se não fosse possível, não tem por que proibir. Eu proíbo alguém de sair daqui voando. Tem razão de ser? Alguém consegue sair daqui voando? Não há por que proibir, né? É lógico, Moisés proibiu naquela época porque tinha suas razões. Não é o tema dessa noite, né? E lá na questão 151, é importante lembrar aqui o quê? Que mesmo o mal rico, mesmo sendo uma pessoa egoísta, o que ele está pensando? Por favor, Pai, pede alguém para avisar os meus irmãos para que eles não sofram o que eu estou sofrendo. Mesmo essa pessoa que até então é egoísta,
egoísta, que só pensava em si mesmo, também começa já a enxergar o próximo e tem uma afinidade com os seus entes, tem uma afinidade com seus amigos, com seus parentes. E aí, o porquê disso? Porque ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente inferior. Se somos filhos de Deus e Deus plantou a centelha divina dentro de cada um de nós, nós temos a bondade dentro de nós mesmos. Basta deixar florescer. E na questão 151, Kardec pergunta: conserva a alma as afeições que tinham na vida terrena? Guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso, vêem satisfeitos ver os parentes e amigos e sentem-se felizes com a lembrança deles. Assim como nós, que às vezes estamos morando longe de algum parente, quando marca uma reunião, marca algum almoço no final de semana, se sente feliz em encontrar aquela pessoa, assim também é quando nós partimos. Como eu disse, não muda nada, só muda a forma de vida, o corpo material propriamente dito. Continuando, Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhes disse: se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Interessante lembrar aqui que em momento algum é respondido a ele sobre a impossibilidade de Lázaro voltar e passar essa mensagem aos seus parentes, mas sobre a não eficácia. E assim às vezes também acontece conosco. Nós ficamos esperando mensagens vir do outro plano, para a gente tentar se reencontrar, para a gente tentar encontrar um sentido para a nossa vida, e às vezes a mensagem está daquela pessoa que está do nosso lado, que fez um comentário sobre o Evangelho, fez um comentário sobre o livro dos Espíritos, e nós esperando vir algo do outro mundo, vir algo até então do além. Assim também como algumas pessoas que procuram a casa espírita justamente para esse fim. Então vai tentando reencontrar alguém que já foi, vai tentando reencontrar um ente querido. E é importante lembrar que o telefone sempre toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Então é a hora que lá pode, é a hora que lá necessita de fazer essa visita. E às vezes somos visitados em vários locais, mas queremos que seja na hora que nós queremos. Tem um palestrante que chama Roosevelt, ele fala em uma das suas exposições: Deus é perfeito. Nós temos hoje mais ou menos 7 bilhões de pessoas encarnadas. Ele acertou a vida de todo mundo, mas na minha ele errou, na minha ele sacaneou. Com certeza, só na minha. Deus é perfeito com todo mundo, e na minha não. Vamos parar um pouco de tentar entender, ou melhor, de tentar enxergar de mal, o que de ruim acontece, e passar a olhar o lado bom da nossa vida. Nós temos uma boa vida, nós temos uma vida. O melhor, nós temos uma chance de melhorar, nós temos uma chance de poder aprender algo mais e procurar um pouquinho mais a nossa evolução. E para finalizar, Zaqueu mereceu aquela visita de Jesus. Zaqueu mereceu que Jesus habitasse a sua casa. E aqui nós não estamos falando de novo na casa material, mas sim dentro do seu interior. Zaqueu mereceu. E nós? Ao longo de nossa vida, o que nós temos feito para a nossa evolução espiritual? O que temos produzido para alcançarmos a atenção da espiritualidade superior, a qual representa Jesus junto a nós? Será que já estamos prontos para nos tornarmos merecedores de sua sublime visita à nossa casa interior? Pensemos nisso. Se nós nos encontrarmos hoje com essa espiritualidade e ela falar, posso ficar na sua casa essa noite? Nós estamos prontos para receber? Então pensemos um pouco façamos uma reflexão do que nós temos feito para nós mesmos. Ainda que seja sentindo um pouco egoísta de ser. Vou tentar fazer para mim, para tentar me melhorar. E aos poucos, eu fazendo esses atos, eu melhorando dessa forma, ela começa a ser algo natural, algo gradativo. E assim como o Gandhi falou, o perdão, a caridade, ela passa a ser algo intrínseco em nossa vida. E passamos a fazê-la sem mesmo prestar atenção para quem e
como, quando e onde. É isso que eu tinha para passar essa noite. Obrigado pela atenção. Eu espero que cada um tenha encontrado, tenha feito sentido na sua vida a exposição dessa noite. Obrigado a todos.